Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar mais um ateliê criativo. Estamos de volta no nosso vídeo, no nosso primeiro ateliê criativo do ano, para começar a falar um pouco sobre tendências, o que tem de novidade, o que nós estamos esperando para esse ano de 2018 aí, que também tem muita coisa bacana dentro da arquitetura, dentro da decoração principalmente. Então nesse nosso primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre alguns materiais, algumas tendências que estão para vir aí. O primeiro item da nossa lista é com relação a móveis e revestimento rústico. Isso já é uma tendência que eu já falei lá no nosso vídeo sobre design industrial. O quanto isso é muito bacana, o quanto isso tem sido usado há muito tempo, já vem, esse ano só vem manter ainda mais esse tipo de revestimento. Para vocês terem ideia, esse revestimento ele tá ganhando, esse tipo de acabamento ele está ganhando tanta importância que fabricantes como Portinari, como Eliane, como Porto Belo começaram a lançar revestimento também com acabamento mais rústicos, que imite tijolo, que imite madeira, com mais precisão, com mais qualidade. Eu vou preparar um outro vídeo para falar um pouco só sobre esse tipo de revestimento e mostrar, quem sabe, aí um pouco de cada fábrica, tá certo? Mas os movimentos, os acabamentos rústicos também estão muito presentes. De repente a madeira voltou a ser utilizado muito dentro da arquitetura para fazer painel, para fazer até forro de madeira, estão sendo usado muita madeira. Sempre dá esse ar meio grosseiro, sempre dá esse ar meio de madeira de demolição, fica muito legal e há um investimento muito grande sobre isso. Por isso continua sendo tendência, já é tendência há um bom tempo e continua sendo tendência mais esse ano de 2018. Um outro item que eu fiquei muito impressionado quando eu pesquisei sobre esse assunto foi justamente as almofadas em alto relevo. As almofadas elas são muito comuns dentro da arquitetura, principalmente para sala de estar, quando você usa naquele sofá com bastante almofada, bastante em poltrona, você usa com bastante frequência. Antigamente nós usávamos muito a questão de desenho, de elementos abstratos, de figuras abstratas, ou usar a cor, ou usava de repente um tipo de tecido diferente. Dessa vez, nesse ano de 2018, o pessoal está usando o alto relevo, que eles conseguiram fazer uma forma de acabamento em que você possa sentir um pouco mais a textura desse tipo de almofada. É a técnica que eles chamam de matelase, que eles dão esse efeito bem legal, que eu vou deixar mais fotos aqui para vocês possam ver. Então você pode sentir as camadas, você pode sentir a textura, então é bem interessante quando você coloca num sofá, por exemplo, você não vai sentir só a textura do tecido do sofá, você vai sentir ainda mais essa textura da almofada. Isso é bem interessante porque eu também vou colocar num outro item mais lá na frente, vai fazer um jogo bem bacana com relação a esse sentimento de texturas, tá certo? Uma outra tendência que já vem, na verdade não é uma tendência nova, já é uma tendência bem antiga, é o brilho iridescente ou furta-cor. É um tipo de acabamento muito comum, principalmente para vaso, para elementos decorativos, é aquela cor furta-cor, que não é uma cor propriamente dita. Na verdade é uma composição de material que se tornam várias cores de acordo com a incidência de luz. Então isso é bem comum. Na verdade, antigamente nós usávamos muito em peteca, em elementos pequenos, né, dentro da decoração, principalmente para compor vaso e tudo mais, e agora eles estão realmente com peças, com vasos bem trabalhados, seguindo essas cores, com objetos de decoração seguindo essa cor, furta-cor. É uma tendência bem legal, dá esse ar de modernidade, dá esse ar aí de tecnológico, lembra um pouco aqueles filmes futuristas que nós vimos, tipo inteligência artificial, tipo Minority Report e tal. Então dá essa ideia de um futuro aí bem mais próximo da gente. Então esse furta-cor é uma tendência bem legal, dá um ar bem moderno para o seu espaço. Outra tendência que também que já vem acontecendo há muito tempo, e agora em 2018 os designers estão pensando cada vez mais em soluções mais criativas para esse tipo de acabamento, é justamente o jardim particular. Com o tempo as pessoas passaram a ter essa necessidade de ter um jardim, de ter uma horta dentro da sua casa, seja na sacada gourmet, seja pequenos vasos com concreto. E agora cada vez mais o design tem levado essa experiência de ter esse paisagismo dentro da sua casa, em que as pessoas vão ter o trabalho de cuidar. Eu fiz uma postagem, já tem um ano já essa postagem que eu fiz, quando nós falamos de paisagismo dentro da arquitetura, e nós falávamos justamente sobre essa questão de ter um jardim dentro de casa,
de poder cuidar da sua própria planta, e isso dá um ar muito bacana para a sua decoração. Você pode usar dentro da sua decoração várias formas de paisagismo, seja num vaso pequeno em que você não precisa dar tanta manutenção, até uma horta na sacada em que você vai precisar ter um pouco mais de cuidado e tudo mais, pode dar um ar muito mais harmônico dentro da sua casa, entendeu? Então aí a questão do jardim particular é uma boa pedida para 2018 também. Outra tendência que surgiu também é justamente o metal pink, que é justamente a utilização da cor rosa dentro da decoração. E isso é bem legal através de elementos, através de móveis, não somente através de almofada, não somente através de um tecido, mas através de móveis com tonalidade rosa, principalmente móveis com acabamento de concreto, móveis com madeira, móveis com metal. Então, utilização de outros elementos que não sejam apenas tecido na tonalidade rosa. Para vocês terem ideia, essa tonalidade de rosa ela já vem crescendo ao longo do tempo. E aí, para vocês terem ideia, essa tonalidade rosa ela lembra muito os tons terrosos. Então, esse ar ele dá um ar mais quente para sua casa, dá um ar mais quente para o seu ambiente. Para vocês terem ideia, a cor do ano da coral justamente o adorno rupestre, que ele lembra um pouco a tonalidade de rosa. Então use e abuse do rosa, né? Muita gente fala que o amarelo é o novo rosa, mas cada vez mais o rosa tem tomado espaço aí, tá buscando seu espaço dentro da decoração, e ele fica muito legal de várias formas, combinando com as cores mais escuras com cores mais claras, podendo ser muito utilizado em ambientes com uma decoração industrial, com uma decoração mais clássica, ou até com uma decoração puxando para o escandinavo. Então dá para brincar com vários elementos dessa tonalidade rosa, vale a pena usar também. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é com relação à decoração da sua mesa de jantar, por exemplo, utilizar peças que tenha um pouco mais que ele traga esse clima de conforto, de confortabilidade, uns elementos dentro da sua casa que traga esse ar meio conforto, que te lembre uma história, que te traga à memória alguns elementos, que te traga memória a algo, entendeu? Tenha uma memória afetiva. Então a utilização de pratos e peças preciosas, peças que vocês guardem com muito carinho, aquele jogo de prato de repente que traz uma memória afetiva e tudo mais. A coleção da Kamikado, fazendo aqui uma propaganda, mas a coleção nova da Kamikado, ela traz muito essa memória, esse tipo de afetivo, essa memória afetiva, memória de viagem, memória de locais que você possa conhecer, de locais que vocês conheceram, e trazer isso para dentro da sua casa faz com que a sua casa seja muito mais confortável. E aí eu prometo fazer um outro vídeo para vocês. Esse tipo de material, esse tipo de elementos trazem aí para vocês o que algumas pessoas chamam de Haig. Não tem uma tradução já para o que é Haig, mas o Haig é como se fosse o conforto dentro da sua casa. Aquele momento que você entra na sua casa e tem um conforto, que você se sinta bem, que eleve o seu astral, que você se sinta melhor. Vou fazer um outro vídeo, já tem 3 vídeos aqui prometidos, mas eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre Haig e sobre a decoração na sua casa. Então aguarde esse vídeo aí, mas o Haig também é uma tendência para 2018 que vale a pena vocês estudarem um pouco. Os tapetes, o tapete agora foge um pouco somente daquela textura do tecido do tecido de lã, textura do tecido em corda crua, o tecido mais grosso. Não, o tapete ele passa a ter elementos 3D, passa a ter formas, passa a ter relevo, passa a te dar uma impressão dentro dessa casa, e pede um pouco mais de ousadia para que você possa usar um tipo de tapete desse. Não é um simples tapete, não é um tapete simples que você vai apenas compor a sua casa, não, é um tapete que também vai ter uma importância dentro da decoração, que vai conversar de uma forma muito maior da decoração da sua casa. Por isso que eu falei que tem muito a ver com relação a almofada que você colocou com relevo. Então você de repente pode trabalhar vários elementos, vários relevos, várias alturas, várias camadas de tecido e fazer um tapete totalmente diferenciado. Então esse tipo de tapete vale muito a pena você investir em 2018. Também traz um ar um pouco mais moderno, traz um ar totalmente diferente para sua casa. Essa 8ª dica para vocês para 2018 é a questão do trabalho manual, das tramas humanas. É justamente as tramas humanas. Aí você pode usar vários tipos de materiais que possam dar essa referência para vocês. Utilizar formas
de trabalhos manuais, formas e materiais diferentes, como por exemplo é o capim dourado, que foi muito usado antigamente, agora ele também pode ser usado novamente dentro da decoração. E isso você pode usar tramas de trabalho manuais para fazer luminária, para fazer pé de mesa, para fazer um abajur, para fazer um objeto de decoração. Para vocês terem ideia, tem uma mesa da Sierra que eu gosto muito, eu vou colocar a imagem aqui para vocês possam ver, que ele lembra muito essa trama diferenciada, brincar um pouco com esses elementos para que ele possa ser um objeto de decoração muito diferenciado dentro da sua casa. Então use e abuse desses elementos também, porque lembra a tramas humanas que são feitas à mão, são feitas com muito cuidado, então traz um pouco de humanidade para dentro da sua casa e dá um ar totalmente diferente. Minha última dica de decoração de tendência é justamente a volta do veludo. O veludo tem voltado cada vez mais dentro da decoração, seja em almofada, seja em sofá, seja em poltrona, sendo um ar que dá um pouco de notoriedade, traz aquele ar nobre, traz aquele ar um pouco mais clássico, compondo com o moderno também fica super legal. Então o uso do veludo é muito bacana dentro da decoração. Foi muito utilizado lá nos anos 70, nos anos 60 e agora tem voltado também de novo para nossa decoração dentro da nossa casa. Só que você precisa tomar muito cuidado com relação ao veludo, principalmente com relação a se você mora numa região quente como é Belém do Pará, em que se você abusar muito do veludo pode ser que fique muito quente o seu sofá. Então se você mora numa região muito quente, evita colocar no seu sofá um tecido de veludo. Vai colocar aí nas suas almofadas, não coloque na cortina também porque acumula muita poeira, muita umidade e tudo mais. Então evite colocar demais, sempre colocar algumas peças, alguns elementos para compor. Outra questão também, se você for colocar numa poltrona, por exemplo, uma poltrona que vai dar um destaque, só tome cuidado se for uma poltrona que a pessoa permaneça muito tempo sentada, para não desgastar, porque ele desgasta com muita facilidade, principalmente na curva onde vai colocar o joelho, no braço onde esfrega. Então tenha muito cuidado com aonde você vai usar esse veludo. Por isso eu indico, se você mora numa região quente ou se você quer que aquele seu móvel dure mais tempo, use em elementos pequenos, não em elementos muito grandes como sofá e como cortina, tá certo? Então essas são nossas dicas daqui do Arquiteto Gourmet para 2018, né? Para você possa utilizar e brincar dentro da sua casa, que você possa aproveitar essas dicas aí para poder começar a pensar no que você vai fazer na sua casa em 2018, tá certo? Então é isso, mais uma vez eu quero agradecer a vocês por acompanhar nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí para que nós possamos crescer cada vez mais. Se você está chegando agora e quer conhecer um pouco mais sobre o Arquiteto Gourmet, aqui do lado vai ter vídeos para que você possa conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá certo? E aí, se você de repente já é um seguidor e quer acompanhar os outros vídeos do canal, também você pode ter aqui vídeo para que você possa acompanhar diretamente, tá certo? Então é isso, siga lá em todas as nossas redes sociais, aqui vou deixar todas as nossas redes sociais para que você possa seguir. Lá tem sempre coisa nova, nós estamos sempre fazendo history, sempre falando sobre projetos e tudo mais, tá certo? Então é isso, minha gente, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço, tchau!